Você sabe o que as missões Apollo 1, Soyuz 1, Soyuz 11, Challenger e Columbia têm em comum? Todas elas marcaram alguns dos momentos mais trágicos e sombrios da história da exploração espacial. Cada uma dessas missões carrega um lembrete doloroso. O espaço não perdoa erros. Ele é um território hostil, implacável, e diante do desconhecido, a complacência pode ser o maior inimigo do explorador. Olá, exploradores do desconhecido! Hoje vamos embarcar em uma jornada sóbria, mas necessária, pela história da exploração espacial. Vamos falar sobre os momentos mais sombrios, os acidentes que custaram vidas, mas que, paradoxalmente, tornaram as viagens ao cosmos mais seguras. Estas são as histórias de sacrifício, as lições aprendidas a um preço altíssimo, e os heróis que pagaram o derradeiro tributo em nome do avanço da humanidade. Apertem os cintos, porque vamos revisitar os piores desastres da história espacial. Nossa primeira parada é em 27 de janeiro de 1967. O programa Apollo, a grande aposta da NASA para levar o homem à Lua, estava a todo vapor. Na plataforma de lançamento, dentro da cápsula de comando, os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee realizavam um ensaio de rotina. Eles estavam em seus trajes, simulando a contagem regressiva para o lançamento. O que deveria ser apenas mais um teste se transformou em um pesadelo. A atmosfera dentro da cápsula era composta por 100% de oxigênio puro, uma decisão de engenharia que se provaria fatal. Um simples curto-circuito em um painel elétrico gerou uma faísca. Em uma atmosfera normal, isso talvez não fosse nada, mas em oxigênio puro, foi como acender um fósforo em um barril de pólvora. O fogo se espalhou com uma velocidade inacreditável, consumindo tudo em segundos. O aumento repentino da pressão dentro da cápsula selou o destino dos astronautas. A escotilha, projetada para abrir para dentro, tornou-se impossível de ser movida pela força humana contra a imensa pressão interna. Do lado de fora, as equipes de resgate lutavam desesperadamente para abrir a porta, mas era tarde demais. Grissom, White e Chaffee morreram devido à inalação da fumaça tóxica. A nação, que sonhava com a Lua, estava de luto. A tragédia da Apollo 1 foi um choque brutal de realidade. A NASA foi forçada a paralisar o programa por quase 2 anos. Uma investigação minuciosa levou a mais de 1.300 alterações no design da nave. A cabine foi completamente redesenhada. Materiais inflamáveis foram substituídos, a fiação foi protegida e, crucialmente, a escotilha foi redesenhada para abrir para fora em questão de segundos. A atmosfera durante os testes em solo passou a ser uma mistura de nitrogênio e oxigênio, similar à do ar que respiramos. A partir daquele horror, nasceu um novo lema na NASA, uma promessa gravada a fogo. Fracassar não é uma opção. O sacrifício deles não foi em vão. Pavimentou o caminho para que, 2 anos depois, Neil Armstrong pudesse dar seu pequeno passo na Lua. Enquanto a América chorava seus heróis do outro lado do mundo, a corrida espacial continuava implacável. A União Soviética, pressionada a manter sua liderança, preparava o lançamento da sua nova e sofisticada nave, a Soyuz. Em 23 de abril de 1967, apenas 3 meses após o desastre da Apollo 1, o cosmonauta Vladimir Komarov subiu a bordo da Soyuz 1 para sua missão solo. Mas o que o público não sabia era que a nave estava repleta de problemas. Engenheiros haviam reportado centenas de falhas técnicas, mas a liderança política, ansiosa por uma vitória no espaço, ordenou que o lançamento prosseguisse. A missão estava condenada desde o início. Assim que entrou em órbita, os problemas começaram. Um dos painéis solares não abriu, deixando a nave com energia insuficiente. Os sistemas de controle começaram a falhar, e Komarov se viu lutando para controlar uma cápsula que girava descontroladamente. Com uma habilidade extraordinária, ele conseguiu estabilizar a nave manualmente para tentar a reentrada, uma manobra considerada quase impossível. Mas a tragédia final ainda estava por vir. Durante a descida através da atmosfera, o paraquedas simplesmente não abriu. As linhas do paraquedas se enroscaram durante as dificuldades de reentrada da nave. A Soyuz 1, que deveria ser um triunfo soviético, tornou-se um caixão de metal, caindo e colidindo com o solo em uma velocidade terrível. Vladimir Komarov morreu instantaneamente no impacto, tornando-se a primeira pessoa a morrer durante uma missão espacial.
Sua morte foi um símbolo trágico da pressa e dos riscos de uma corrida política que colocava o prestígio acima da segurança. 4 anos depois, a União Soviética parecia ter superado seus problemas. Em 1971, a missão Soyuz 11 fez história ao acoplar com sucesso com a Salyut 1, a primeira estação espacial da humanidade. Os cosmonautas Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev e Vladislav Volkov passaram 23 dias a bordo, estabelecendo um novo recorde de permanência no espaço. Eles realizaram experimentos, deram entrevistas e se tornaram heróis nacionais. O retorno para a Terra deveria ser uma celebração. A separação da estação e a manobra de reentrada ocorreram sem problemas aparentes. A cápsula pousou suavemente nas estepes do Cazaquistão. A equipe de resgate se aproximou, animada para receber os cosmonautas vitoriosos. Mas ao abrirem a escotilha, encontraram uma cena de silêncio mortal. Os 3 homens estavam em seus assentos, sem vida. Não havia sinais de ferimentos externos, nenhum sinal de luta. O que poderia ter acontecido? A investigação revelou uma falha pequena, mas catastrófica. Durante a separação do módulo de serviço, uma válvula de ventilação, que deveria abrir apenas perto do solo para igualar a pressão, abriu-se prematuramente no vácuo do espaço. Em questão de segundos, todo o ar da cabine vazou. Como os cosmonautas não estavam usando trajes pressurizados, eles sofreram uma despressurização explosiva e morreram asfixiados. Eles são, até hoje, os únicos seres humanos a morrerem fora da atmosfera terrestre. Em resposta, a União Soviética instituiu uma regra que perdura até hoje em todas as agências espaciais: o uso obrigatório de trajes pressurizados durante as fases críticas do voo, como o lançamento e a reentrada. Agora, avançamos no tempo para a era dos ônibus espaciais. As magníficas e reutilizáveis asas da NASA. Em 28 de janeiro de 1986, a América parou para assistir ao lançamento do Challenger. A missão era especial. A bordo, além dos 6 astronautas, estava Christa McAuliffe, uma professora de estudos sociais, que seria a primeira civil, a primeira professora no espaço. Milhões de pessoas, incluindo incontáveis estudantes em suas salas de aula, assistiam ao vivo, compartilhando o sonho. O lançamento parecia perfeito. A contagem regressiva, a ignição, a subida majestosa. Mas 73 segundos após a decolagem, o céu se transformou em uma imagem de horror. O Challenger explodiu em uma bola de fogo e fumaça, desintegrando-se diante dos olhos de um mundo chocado. A causa, como se descobriu mais tarde, foi uma falha em um componente aparentemente simples: um anel de vedação de borracha, conhecido como O-ring, em um dos propulsores de foguete sólido. A manhã do lançamento estava excepcionalmente fria na Flórida, e o frio fez com que o anel de borracha perdesse sua elasticidade. Ele não conseguiu vedar corretamente a junta do foguete. Gases superaquecidos vazaram como um maçarico, atingindo o gigantesco tanque de combustível externo. A estrutura cedeu e a explosão foi inevitável. A investigação revelou que a tripulação provavelmente sobreviveu à explosão inicial, mas não ao impacto devastador da cabine com o oceano. O acidente do Challenger não foi apenas uma falha técnica, foi uma falha cultural. Engenheiros haviam alertado sobre os riscos dos O-rings em baixas temperaturas, mas suas preocupações foram ignoradas. A tragédia paralisou o programa de ônibus espaciais por quase 3 anos e forçou a NASA a uma profunda e dolorosa reavaliação de seus processos de tomada de decisão e cultura de segurança. Anos se passaram e o programa de ônibus espaciais retomou seus voos com novas medidas de segurança e uma consciência renovada dos riscos. Mas em 1º de fevereiro de 2003, a tragédia se repetiria. O ônibus espacial Columbia estava retornando para casa após uma missão científica de 16 dias. A reentrada na atmosfera, normalmente um espetáculo de plasma brilhante, tornou-se um desastre. A nave começou a se desintegrar em pleno voo, deixando um rastro de destroços que se espalhou por vários estados. Todos os 7 astronautas a bordo, incluindo Ilan Ramon, o primeiro astronauta de Israel, foram perdidos. A causa do desastre da Columbia
não aconteceu na reentrada, mas sim no lançamento, 16 dias antes. Durante a subida, um pedaço de espuma isolante do tanque de combustível externo se soltou e atingiu a borda da asa esquerda da nave. O impacto, a uma velocidade altíssima, abriu um buraco no escudo térmico de carbono-carbono que protegia a asa do calor intenso da reentrada. Embora engenheiros tenham notado o evento nas imagens do lançamento e expressado preocupação, a gerência da NASA subestimou a gravidade do dano. Eles acreditavam que a nave poderia pousar em segurança. Eles estavam tragicamente errados. Durante a reentrada, gases superaquecidos, com temperaturas de milhares de graus, entraram pelo buraco na asa. A estrutura interna de alumínio derreteu, levando a uma falha estrutural catastrófica e à desintegração da nave. Assim como no caso do Challenger, a investigação da Columbia revelou não apenas uma falha física, mas também falhas organizacionais profundas, uma cultura de complacência que havia se instalado novamente. O programa de ônibus espaciais foi suspenso por mais de 2 anos e eventualmente aposentado, encerrando uma era da exploração espacial. As histórias da Apollo 1, Soyuz 1, Soyuz 11, Challenger e Columbia são capítulos sombrios na nossa busca pelas estrelas. Mas são capítulos essenciais. Cada acidente, cada vida perdida, nos ensinou lições inestimáveis sobre engenharia, segurança e a fragilidade humana. O sacrifício desses heróis corajosos não foi em vão. Eles nos lembraram que o espaço é um ambiente implacável e que a complacência é o maior inimigo do explorador. Suas mortes levaram a mudanças que salvaram inúmeras vidas em missões futuras e tornaram as viagens espaciais mais seguras do que nunca. Ao olharmos para o futuro, para as missões a Marte e além, carregamos conosco a memória e o legado desses pioneiros. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada reflexiva. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as maravilhas e os desafios do universo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Segredos do Universo TVC e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.